Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com temas muito interessantes e importantes, porque eles dizem respeito às situações internas do nosso país, mas também à posição do Brasil nos debates, nas decisões sobre resoluções dos principais problemas que afligem o planeta. O discurso do presidente Lula hoje na ONU, na abertura da 78ª edição, foi bem diferente de discursos anteriores do seu antecessor. A reação dos chefes de Estado na plateia comprovam isso. Eu vou dar aqui alguns dados para vocês. E a gente pode comparar, inclusive, o discurso do presidente Lula com o discurso do presidente Biden, a principal potência econômica, militar, geopolítica do planeta. Existem algumas situações peculiares nesse encontro de hoje, porque alguns chefes de Estados não estão ali, mas não há dúvida que há uma representatividade muito grande nesse tipo de encontro, que não é apenas um encontro para se trocar discursos, né? Os chefes de Estado, eles funcionam sempre como embaixadores de interesses dos seus povos, dos seus países. É isso que o presidente Lula está fazendo, ele tem essa consciência. Diferente daquele pigmeu mental, aquele pigmeu político que ocupava a tribuna da ONU para falar apenas para os seguidores da sua seita, que batiam tambores, enfim, mas mostrava cada vez mais o isolamento do nosso país dessa discussão principal que todos os povos têm que ter permanentemente para a solução dos seus problemas e, sobretudo, diminuição das desigualdades. Esse foi um ponto central no discurso do presidente Lula. Eu vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre a importância desse tipo de encontro, enfim, e trazer também algumas cenas de encontros anteriores, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço, se inscreva conosco e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe e não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, participar dos nossos chats e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? É uma forma adicional de você prestigiar o seu portal, seu canal predileto. Vamos seguir em frente. Gente, hoje eu estava dando uma olhada aqui nos temas, né? E não há como a gente fugir aqui da pauta principal, que será a posição que o presidente brasileiro ocupou hoje lá na ONU e o que ele disse, o conteúdo daquilo que ele colocou lá. Gente, quando um presidente da República, como eu disse para vocês, ele se pronuncia, ele está dando linhas mestras ali para o mundo de como o Brasil está sendo administrado. Então, quando se toca nas pautas ambientais, todos os organismos internacionais, todos os países, todas as empresas, todos os investidores, eles observam aquele discurso como uma ferramenta, uma porta de entrada, um convite, do tipo, opa, ali no Brasil dá para a gente conversar sobre isso. Quando se fala em energia, em reindustrialização com energia limpa, todos os atores que atuam no planeta em relação a esses temas se interessam também. Então, se joga ali uma série de aberturas para se discutir uma série de pautas. Não é à toa que o presidente Lula teve um pedido de mais de 50 chefes de Estado para reuniões bilaterais, para se fazer negócios, se fazer acordos. É disso que se trata de uma maneira geral. E o discurso do presidente Lula, que eu vou conversar sobre alguns aspectos na sequência, né, foi extremamente bem recebido. Eu não sei qual será a leitura da grande mídia de uma maneira geral, mas ele fez um discurso de um estadista, recolocando o Brasil nas pautas universais, diferentemente do pigmeu mental, do nanico mental que ocupou a presidência da República. Aqui eu vou colocar para vocês um vídeo muito curtinho, né? Vou colocar disponível aqui na descrição dos nossos vídeos. A descrição, gente, é sempre quando você vê embaixo ali os textos, né, que apresentam aqui o nosso portal. E você vai dando uma clicada ali que você sempre chegará à descrição do vídeo. Os vídeos que eu sempre comento com vocês sempre estão ali colocados para você fazer um link e você poder assistir também, tá bom? Então, esse aqui é de uma agência francesa, né, que selecionou aqui discursos, né? Aí eles pegam aqui o discurso, deixa eu tirar o áudio aqui, o discurso de Fidel Castro, um que ele fez, que durou mais de 4 horas e meia, pegam aqui o Nikita Khrushchev, né, que também foi o primeiro representante da União Soviética, ali a usar a tribuna também, né? Enfim, e eles vão pegando aqui vários personagens, né? Eles pegam aqui o George Bush e logo na sequência Hugo Chávez, né? Dizendo que antes dele tinha falado
o demônio, né, no dia anterior, enfim, foi muito polêmico. Eles pegam aqui o discurso do Gaddafi da Líbia, falando do colonialismo, enfim, muito interessante. E eles colocam aqui no final, né, o Benjamin Netanyahu, nessa coletânea aqui, como os discursos mais memoráveis, né, que foram vistos ali. Bom, apenas para a gente ter essa ilustração, porque depois do presidente Lula falarão vários presidentes. A imprensa simplesmente desliga, né? Falou Lula, falou Biden, depois eles desconectam, enfim. E nós vamos ter alguns dias presidentes das nações falando dos seus principais problemas, das suas reivindicações em relação à ONU, das questões que afligem, suas opiniões sobre determinadas situações muito peculiares ou geopolíticas, né? Então, mas só que ninguém dá espaço para isso. Então dá a impressão que a ONU é para o presidente brasileiro falar e para o presidente norte-americano falar e acabou. É uma coisa absurda, né, que os veículos de comunicação fazem, porque tinha que fazer uma leitura, né, um apanhado do que foi, da repercussão do discurso do presidente brasileiro, presidente norte-americano, mas todos os outros presidentes, até para ajudar a informar a sociedade de que o encontro da ONU ele está sendo dirigido a todo o planeta, a todos os povos de todo o planeta, né? E não apenas ao povo brasileiro, com os nossos interesses norte-americanos. Bom, se a gente fizer um paralelo aqui com o que falou o maníaco do Planalto, a gente vai ver uma coisa muito curiosa. O Lula foi aplaudido 8 vezes na abertura e depois mais 7 vezes, né, até chegar no encerramento. Ou seja, o discurso do Lula era interrompido para ser aplaudido. O discurso do pigmeu mental, pigmeu político, não foi aplaudido nenhuma vez. Só quando ele terminou para o protocolo, as pessoas educadamente aplaudem, né? Mas ele falou de algum assunto internacional quando ele esteve lá? Não, ele foi fazer proselitismo político-eleitoral, ou seja, para seu próprio público. E falou mentiras, 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 mentiras. Eu destaco só umazinha aqui para vocês não ficarem chateados aqui com de eu estar apresentando a figura, né? Mas só para a gente desmascarar mais um tanto, né? Vamos pegar esse trecho aqui. Deixe-me falar da perspectiva do meu país. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Bom, vou ficar por aqui, porque isso já é uma aberração. E o mundo todo estava vendo que nós estávamos diante de um farsante, né? De um mentiroso, de uma figura sem escrúpulos, né? Por isso que ninguém queria se encontrar com o Bolsonaro. Bolsonaro só conseguia falar mesmo com os garçons, que por educação ainda falavam com ele ali, mas chefe de Estado não queria chegar perto dele. Era tóxico, continuará tóxico e morrerá tóxico, né? Bom, o Gilmar Mendes, num discurso que eu mostrei aqui para vocês, tem um trechinho aqui que eu queria sublinhar, que foi na última sessão do Supremo Tribunal Federal, que ele fala, né, dessa mentira do Bolsonaro lá na ONU e que era replicada de uma tal maneira e que ainda é replicada, ainda cai bolsonarista aqui no nosso portal falando, mas o Supremo não deixou o Bolsonaro agir, né? Vou pegar esse trecho aqui. Que precisa ser, de fato, colocado. Um trabalho como este que a Corte realizou é um trabalho singular. Cada vez que isso se explica no exterior, todos reconhecem que foi algo diferente. Não obstante, nas redes sociais o que dizem é que nós impedimos que o governo federal adotasse uma política pública. Que política pública era essa, se não uma política homicida? Isso é sério. Então é preciso que isso seja bem contextualizado. Gente, esse é o pano de fundo, é por isso que eu tenho insistido tanto na questão da substituição do Procurador-Geral da República, o seu Augusto Aras, se entrar alguém decente, né, para passar limpo esses crimes todos que foram cometidos contra o povo brasileiro e que devem chegar até o Supremo Tribunal Federal. Vou voltar a essa questão da PGR outras vezes, que temos novidades, mais tarde eu vou falar aqui com vocês. Bom, mas aí teve o presidente Lula que falou lá e foi aplaudido várias vezes, que é uma situação não muito comum, né? Como eu disse a vocês, o Biden só foi aplaudido uma única vez durante o discurso dele, porque foi fazer ali olas em relação ao que está acontecendo na Ucrânia. Enfim, então ele teve uma posição ali que agradou a maior parte das pessoas que estavam ali, que aplaudiram ali, mas foi só nesse ponto. Tirando isso,
passou o discurso totalmente insosso ali, totalmente sem encantar ninguém, até porque, vamos nos lembrar, né, ele podia ter feito o discurso ali mais enfático, porque ele está disputando já a eleição nos Estados Unidos. Então isso foi observado também. Então não resta dúvida que a estrela desses primeiros momentos foi o presidente do nosso país, que recolocou o Brasil. O momento que ele foi mais aplaudido foi quando ele disse que o Brasil estava de volta, o Brasil estava de novo presente nas discussões, nas resoluções dos principais problemas do planeta. Eu vou colocar para vocês a íntegra do discurso do presidente do nosso país, que, enfim, eu não vi nenhuma resenha fazendo críticas ao discurso do Lula. Todo mundo está salientando exatamente isso, a percepção foi essa. Inclusive de quem é bolsonarista. O cara que é bolsonarista, a pessoa que é negacionista, ele, se parar para assistir o discurso, ele vai ter dificuldade em discordar. Ele vai ter dificuldade em reconhecer, né, que o discurso, de não reconhecer que o discurso foi um discurso extremamente positivo, civilizado e absolutamente avançado, né, nas discussões sobre os principais problemas do planeta, e planeta esse que nós estamos inseridos, né? Não tem como deixar de reconhecer. E desse encontro, dessa viagem, as viagens que um chefe de Estado faz como presidente da República, surgem muitos negócios, investimentos, enfim. E mais do que isso, né, recoloca a imagem do nosso país como um país que voltou à civilização, graças a pessoas como você, como eu, como outros tantos milhões de brasileiros, que ajudamos a virar essa chave, porque senão hoje a gente estaria assistindo o discurso de um insano lá, reconduzido, tomado o poder por vias ilegais, né? O que seria uma coisa absolutamente catastrófica. Ele não teria aplausos, se bobear, teria até uma vaiazinha aqui, outra colar, né? Mas graças a Deus nós nos livramos desse problema. Bom, mais tarde eu venho aqui para falar com vocês, que vamos ter mais resenhas, mais assuntos importantes, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!